Daqui a pouco, portanto, teremos a presença do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que vai ser um dos moderadores desse painel Desafios e Soluções na Segurança Pública. Um evento que, desde ontem, tem trazido muitos temas esclarecedores para que possamos, todos, políticos, técnicos, profissionais de segurança pública, jornalistas, temos consciência de um tema que diz respeito a todos nós, independentemente do posto e da função que nós ocupamos. Vamos convidar também o subsecretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Maurílio Nunes da Conceição, para acompanhar o secretário Derrite, que vai estar no palco daqui a pouco, para a moderação desse painel. Secretário Derrite, o senhor, por gentileza, pode subir aqui ao palco. Obrigado, secretário. Não, pode ficar. Isso. Pode sentar. Onde o senhor achar conveniente. Também temos a honra de receber nesse palco o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. E convidamos também o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar. Secretário, subsecretário, palavra com os senhores. Bom dia a todos. Mais uma vez, parabenizar o nosso presidente, senador Ciro Nogueira, e o presidente, deputado federal Kovács Filho, pela brilhante iniciativa. Parabenizar os palestrantes, palestras, sem dúvida alguma, enriquecedoras, corajosas, e nada como ter verdadeiros especialistas falando sobre qualquer tema, né? Eu não falo absolutamente nada, não me intitulo especialista de um tema que eu não tenha, no mínimo, a experiência necessária. Então, esse fórum, promovido por uma fundação de um partido político, é algo inovador, eu vejo, nesses 6 anos de mandato de deputado federal. E, sem dúvida alguma, senador Ciro, já está gerando uma competição que eu julgo muito positiva, que eu já vi os deputados dos progressistas querendo levar para cada estado, e outros partidos, sem dúvida alguma, também vão adotar, porque o tema, ele urge, né? A população clama por mudanças na legislação, na segurança pública. Eu queria começar agradecendo o nosso governador aqui, Caiado, o presidente Sandro, o secretário Nunes, perguntando para o governador Caiado. Eu também estive naquela reunião no Palácio do Planalto, que o governo federal apresentou uma proposta de emenda constitucional, a PEC da Segurança Pública, e a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: o senhor acha que a PEC apresentada pelo governo federal ataca as causas do problema da segurança pública? Essa é a primeira pergunta. Ou se existe ali uma invasão de competência dos governadores, criando diretrizes, enfim. E nesse contexto, eu queria que o senhor falasse para o público aqui presente a proposta que o senhor apresentou. E falou, olha, então, se é para falar sobre PEC de segurança pública, vamos mudar a visão do Pacto Federativo, Coronel Brum, e vamos deixar que cada estado tenha poder legiferante nas suas assembleias legislativas e legislar sobre matéria penal, processual penal, lei de execuções penais, eventualmente. Então, esses dois questionamentos, é uma honra estar aqui com o senhor e com os demais aqui nesse painel. Bom dia a todos os senhores aqui, senhoras presentes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui o convite da Fundação Francisco Dornelles, dizer ao presidente do PP que eu vou levar isso ao presidente da União Brasil,
dizendo que você está dando um show e colocando já a matéria de tamanha relevância em debate, e eu espero que a Fundação da União Brasil também venha promover um evento com tamanho número de personalidades aqui para poder debater o assunto, que é o primeiro lugar hoje de demanda de inquietação da população brasileira. Meus parabéns aqui ao senador Esperidião Amin também, que se faz presente, meu colega de Câmara do Senado Federal, ao nosso presidente da Fundação, o jovem deputado Covatti Filho, tive a oportunidade de ser companheiro de seu pai, e também aí da senhora, sua mãe, a Silvana Covatti, deputada estadual pelo nosso querido Rio Grande do Sul. Cumprimentar aí o Sandro Avelar, que está conosco, preside o Conselho Nacional dos Secretários, e também o secretário de Segurança Pública, conhecido hoje, que tem mudado e tem enfrentado sérias dificuldades, mas com muita competência, Derrite. Receba aqui os cumprimentos do governador de Goiás, tá certo? Pela sua determinação, competência em enfrentar os maiores desafios na maior cidade da América Latina. Então, eu sei os desafios que você tem pela frente e você tem encarado com muita coragem e muita determinação. Agradecer também aqui o coronel Brum, que comanda a minha Polícia Militar no estado de Goiás, meu secretário de Segurança Pública, também o Granja, que é o coronel Granja, que comanda a minha Polícia Militar de Goiás, tá certo? E o coronel Washington, área de bombeiros militar, o Josimar Pires, que é uma referência também como representando aqui a Polícia Penal, é o meu diretor-geral das penitenciárias de Goiás também, estando aqui presente, o Ricardo Matos, da nossa Polícia Científica, tá certo? E também o meu secretário aqui, Jean Carvalho, de Comunicação, a minha secretária do Entorno, a Carol Fleury, e também aqui ao Claudio Omar, e ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os prefeitos aqui presentes, Claudio Omar. Muito obrigado ao presidente estadual da Juventude Mulher do PP de Goiás, Larissa Ferreira, e a toda a imprensa. E vamos, então, agora à pergunta formulada aqui, o tema colocado em discussão aqui pelo Derrite. O que nós estamos assistindo é algo que nós já estamos há muito tempo vendo as ações de intromissão do Ministério da Justiça em área que são exatamente de prerrogativa dos estados. A Constituição de 98, ela transfere a nós, governadores, esta prerrogativa de podermos tomar as diretrizes principais como nós devemos atuar no combate à criminalidade, no comando das nossas polícias e também promovendo a integração da nossa polícia com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. De repente, qual foi o modelo que eles trouxeram para poder, na tese de dizer, olha, nós vamos ter mais eficiência, porque será uma regra única, e como tal, essa regra única, ou seja, uma diretriz geral do governo federal, que realmente está totalmente distante da realidade dos estados, querer ser aquilo que nós chamamos de um iluminado capaz de definir quais são as medidas que cada uma das nossas polícias deve atuar e como deve atuar. Isso expõe o policial, tá certo, a uma total distância entre a realidade que ele vive e aquilo que é a regra geral de Brasília. E vejam bem, nós governadores, e está aqui o secretário de Segurança Pública, representante também do Rio de Janeiro, aqui da nossa capital do Distrito Federal, o que está acontecendo hoje? Hoje, a cada momento que nós temos um impasse, tá certo? O governo federal quer se vestir, tá certo? Ali de vestal em dizer, não, nós temos que corrigir. A partir de agora, o cidadão só pode entrar numa operação com arma não letal. E daí depois nós vamos avaliar se a operação pode ter aí armas letais ou não. Tudo isso eu vou obrigar que cada policial
tem amanhã a sua Câmara para poder identificar se o procedimento está sendo correto. Vou decidir que o critério definido por Brasília seja o determinante de norte a sul, de leste a oeste no país. Como se nós, governadores, como se nossos secretários, como se nossas polícias não entendessem a realidade de cada estado. Isso tem um objetivo que chama concentração de poder. É exatamente querer tutelar todas as polícias com um comando único de Brasília. Nós somos um país, tá certo, construído com uma estrutura de entes federados. E a Constituição nos garantiu isso. E a cada dia, Derrite, nós estamos vendo decisões gerais invadindo as nossas prerrogativas. E agora o governo veio com uma emenda à Constituição que faz com que, amanhã, um secretário de Segurança Pública ele tenha que ouvir mais a decisão do ministro da Justiça do que do governador do Estado, que foi eleito e que tem a responsabilidade de guardar a segurança pública à sua população. Então, isto aí não só é uma ingerência indevida, é usurpar e querer agredir a Constituição de 88 e transferir para eles o comando das nossas polícias, o que nós, governadores, não podemos admitir. Por quê? Se eles soubessem fazer o bom combate ao crime, eles já têm a Guarda Nacional, não é? Então, eles já teriam sido suficientes para poder, então, aquilo que são os crimes federais, eles poderem atuar com competência. Ora, se tráfico de droga é crime federal, se Caixa 2 é crime federal, se amanhã ou a parte de contrabando de armas é crime federal, por que eles não têm competência nas fronteiras que está sob a legislação constitucional do governo federal? Por que eles não têm competência de atuar nessas áreas? Então, já começa aí querer abrir mão daquilo que eles deveriam fazer e transfere para nós. Nossos presídios, tá certo? Ao assumir o Estado de Goiás, estou aqui com também o diretor das penitenciárias do Estado de Goiás, tá certo? Os presídios, eles eram estruturados em Goiás para poder fazer ameaça aos policiais penais e que ali eles encaravam o policial e diziam: você vai agir assim? Não esqueça que você é casado, tem filho, tem isso e tem aquilo. Quer dizer, era, na verdadeira, afronta à autoridade da Polícia Penal no nosso Estado de Goiás e com ameaça e assassinatos de tantos. No momento que nós enquadramos penitenciária para ser cumprimento de pena, você deu o maior golpe na criminalidade do Estado de Goiás. Tá certo? Quer dizer, nós temos hoje patamares que são os menores índices obtidos no Brasil. Junto a isso, a integração das nossas polícias agindo com determinação para que a gente obtenha o resultado que é o benefício da população. Meus policiais estão treinados para fazer o combate. Eu sou especialista, eu sou cirurgião de coluna, então eu sou ortopedista geral, mas eu sou especialista naquilo. A nossa Polícia de Goiás, ela é especializada. Meu batalhão operacional de banco, meu operacional de divisa, meu batalhão operacional de droga, de combustíveis. Então, nós temos a especialização com uma área de inteligência extremamente articulada para que nós possamos agir de imediato, com toda a estrutura de investimento que deve ser dada à nossa polícia. Isto, gente, vocês não podem imaginar o que é a tranquilidade de um povo em viver tendo a garantia no setor rural, tendo a garantia no setor urbano. Olha, Derrite, estão aqui vários parlamentares. Eu quero pedir a vocês muito que realmente essa matéria, chegando ao Congresso Nacional, sendo pautada, até uma emenda à Constituição, reflita também o que é que está ali proposto e leia nas entrelinhas, tá certo? Quando se diz, não, mas nós consultaremos os estados não terão agredido, vírgula, as decisões gerais, elas serão determinantes. Decisão geral
ela prevalece nas decisões do Supremo como sendo aquela que determina as decisões nos estados. Ela é vinculante aos estados. É isso que está passando, eles achando que nós não sabemos português, não sabemos ler, não sabemos interpretar aquilo que está escrito. Então, senhores deputadas, senhoras deputadas, aí prestem atenção no texto, que isso aí vai ser o total, vamos dizer, garroteamento das ações da nossa polícia, das nossas polícias, sobre um comando de quem não tem nem as credenciais e nem competência para falar de segurança pública no Brasil. Competência tem esses homens e mulheres que estão aqui, que, na verdade, eu estou falando por eles, mas são eles os merecedores dos aplausos e de todo o mérito de Goiás ser hoje o estado mais seguro do Brasil, que eu ostento isso, podendo, graças ao esforço dessas policiais aqui, levarem esse título lá para o nosso estado, sabendo que realmente bandido não se cria e que lá a determinação é do governador. Eu assumo a responsabilidade, não admito excessos, tenho uma corregedoria exemplar no nosso estado de Goiás, não admito milícia, mas também tem um caso clínico. Tem um dado claro, a polícia de Goiás, o povo morre de inveja falar da minha polícia, mas o pessoal já me entende, sabe como é que é. É do Estado, mas todo mundo sabe o meu carinho por ela. Então, sabe que o meu policial ele sai na operação para proteger o cidadão goiano. E ele está preparado também para não ser vitimado na operação. Então, está aqui a maneira com que a nossa polícia hoje age com total competência e independência e tem aprovação na pesquisa da rede. Ah, porque isso aí, não sei o que e tal. Quando eu fui avaliado, a minha polícia foi avaliada, segurança boa, 87% de aprovação. 87% de aprovação. Hoje, em festa de criança, eles vestem a farda da polícia nossa, lá, as festas das crianças lá, independente, lá, em honra e orgulho que tem. Então, gente, segurança pública ou o Estado enfrenta com a coragem, ou se nós tivermos medo de enfrentar esse processo, o que cabe aos outros poderes, muitas vezes, é lavar as mãos. E você vê decisões judiciais, não só soltando, como você já mostrou muitas vezes, mas dando uma de bonzinho, tá certo? E nós, tá certo? O policial enfrentando a criminalidade. O governador tem que usar da sua prerrogativa de comandante em chefe e dizer, não, o comando é meu, eu sou o governador. Ninguém vai mandar aqui em Goiás, não. Quem vai mandar sou eu, tá certo? Então, essa é a determinação que minha tropa sabe que quem está à frente das decisões é o governador Ronaldo Caiado. Quando eu falo, traficante não tem visita íntima em Goiás. Ah, mas as organizações dos direitos humanos, porque a pastoral carcerária, porque um segmento da OAB... Meu amigo, aqui a ordem é essa, faccionado não tem visita íntima. Acabou. Essa é a decisão. Certo? Então, não se tem a maneira de se acomodar que não seja com regras que a gente possa ter o controle do crime. Essa conivência e essa ausência de autoridade no Brasil, tá certo? A ausência de autoridade no Brasil é que está transformando o país, tá certo? Vai ser o maior da América Latina, que amanhã pode ser um país do narcotráfico, comandado e presidido pelo narcotráfico. Então, essa é uma realidade que é iminente, ela não está longe de ser aí atingida diante do Caixa 2, dessas organizações criminosas que agem sem limite nas eleições no país afora. Então, gente, nós temos que, cada vez mais, aos policiais de bem, aos homens de bem, aqueles que têm a coragem de enfrentar o crime, nós não podemos deixar com que o território brasileiro seja ocupado por facções. E a austeridade, a coragem, a determinação, ela tem que ser um predicado determinante para combater o crime no país. Então, é isso que eu acredito. É lógico que eu falei demais, Derrite, você vai me desculpar, mas nós vamos ter o tema de debate, mas os deputados que estão aqui, tá certo? Eu peço a vocês, se encorajam para valer mesmo nesse tema e não deixem essa matéria ser aprovada, que vocês estão revogando todas as prerrogativas desses policiais que aqui estão e que eu fiz questão de trazê-los aqui para poder
aplaudir também a iniciativa do Instituto Francisco Dornelles, que hoje faz esse evento aqui direcionado a um tema tão relevante quanto esse, e que a maioria não tem coragem de debater, não, porque ou são omissos ou são coniventes com o crime. Essa é a grande verdade, que muita gente se acovarda de discutir esse tema, porque tem o rabo preso e, na hora que acontece lá, ele não tem autoridade moral para poder enfrentar a criminalidade no Brasil. Ou seja, a estrutura de Estado ela está sendo totalmente destruída, carcomida, está sendo cada vez mais contaminada pela ação do narcotráfico em nosso país. E nós temos que resgatar isso e temos que mostrar que o Brasil não vai sucumbir diante do avanço das facções no país. Muito obrigado. Recebi aqui agora a presença do nosso ministro do Esporte, André Fufuca, da senadora Tereza Cristina, com quem todos nós temos um carinho enorme por ela. Olha lá, ali. Ó. E também do nosso deputado Pedro Lupion, também meu afilhado, está chegando aqui. Obrigado, meu filho. Bom, Sandro, você vai falar agora, fazer sua palestra? Por favor. Governador Caiado, o senhor sabe que eu sou goiano. O senhor sabe que eu amo o Estado de Goiás e todas as corporações da segurança pública que fazem parte do Estado de Goiás. Tenho uma imensa amizade pelo Coronel Brum, secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás. Estou vendo ali também o Coronel Washington, uma honra estar aqui. Mas, governador Caiado, o estado mais seguro do Brasil é o Distrito Federal. O senhor vai ver. E eu quero aqui agradecer muitíssimo o convite que me foi feito pelo presidente da Fundação Francisco Dornelles, muito obrigado, né, pelo presidente Ciro Nogueira. E, em se tratando de segurança pública, a primeira pergunta, meu querido amigo Derrite, que a gente tem que fazer, né, é o que é segurança pública, não é, Maurílio? Porque eu me lembro daquela frase do Calamandrei: colocai dois pintores em frente à mesma paisagem, verá que as pinturas não serão idênticas. Poderás dizer que um deles falseou a verdade? Então, a segurança pública ela é vista de vários pontos de vista diferentes. Eu sou delegado da Polícia Federal, muita honra, fui diretor executivo daquela instituição, presidente da DPF por muitos anos. E a maneira que a Polícia Federal, por exemplo, vê a segurança pública, Derrite, é de uma maneira muito específica. Combate aos crimes nas regiões de fronteira, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, né, corrupção. Quando a gente vê como juízes e membros do Ministério Público se debruçam sobre a segurança pública, é uma visão também completamente diferente. Aquela coisa mais da aplicação da lei penal, aquela visão, muitas vezes, extremamente legalista, né, às vezes nem tanto. Polícia Rodoviária Federal tem uma maneira de ver a segurança pública. O combate aos roubos, sobretudo roubos de carga e tráfico de drogas e de armas nas nossas rodovias federais. Mas eu acho que o que é mais importante no que diz respeito a como se vê a segurança pública é a opinião da população. E recentemente foi feita uma pesquisa pelo Instituto Atlas Bloomberg, que mais uma vez apontou a segurança pública como sendo o item de maior preocupação da população brasileira. Aí eu pergunto, a população brasileira, ela tem a forma de ver segurança pública conforme todas essas instituições que eu acabei de mencionar?
E a resposta é não. A população brasileira, quando ela está preocupada com segurança pública, ela está preocupada com aquilo que é pertinente aos estados. A segurança pública doméstica. Ela está preocupada com homicídios, latrocínios, feminicídios, mas está preocupada, sobretudo, com os crimes patrimoniais. Isso que eu estou falando não é opinião pessoal. São estudos encomendados a respeito do que é medo. Por que a população tem medo? E a população tem medo de ser assaltada, de ser furtada, e isso aí é atribuição da Polícia Militar e da Polícia Civil. São as polícias estaduais que têm que dar conta desses números e que têm que transmitir a chamada sensação de segurança para a nossa população. E num país democrático como é o Brasil, nós temos que ouvir a voz da população. E o que a população quer? É essa segurança pública que é dada pelos estados. Os estados têm que ter uma participação na definição do que seja a segurança pública. Então, não pode o governo federal tentar estipular regras ou tratar de uma PEC, que se atribui o nome de PEC da segurança pública, sem ouvir os estados. Governador Caiado, a gente tem um colegiado que eu acho importantíssimo. E me orgulho muito de ter sido eleito presidente desse colegiado, que é o CONCESP. Derrite está lembrando que eu fui reeleito. Obrigado, Derrite, com o seu voto. Fiquei muito feliz. Então, ali a gente sabe, né, Derrite, o esforço que a gente faz para se despir completamente de bandeiras partidárias, de cores partidárias, e fazer um trabalho técnico. O Bruno também é outro secretário de Segurança, sempre participante das nossas reuniões. E a gente sabe disso, a gente se esforça muito e tem conseguido alcançar consensos em votações importantes daquele colegiado. E aí, independe do secretário ser de direita, de esquerda, de centro, porque ali a visão que nós temos é uma visão técnica, que visa pautar os nossos governos, independentemente das cores partidárias dos nossos governos. E os resultados têm sido muito bons. A gente tem insistido muito nesse debate e tem conseguido, inclusive, sucesso, muito sucesso, na medida em que oferecemos uma proposta alternativa à PEC que tinha sido apresentada pelo Ministério da Justiça, e essa proposta alternativa foi aprovada por todos os secretários de Segurança Pública do Brasil. Foi algo muito marcante. Eu tenho acompanhado, até por estar aqui em Brasília e por ser presidente do CONCESP, as preocupações que vêm sendo demonstradas pelo governo federal, sobretudo através do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E eu não tenho dúvida do esforço que é feito no sentido de acertar. Isso é evidente. Agora, nós temos que considerar que a experiência que nós trazemos enquanto profissionais da segurança pública, que nós somos profissionais da segurança, ela é incomparável. São, sobretudo, os nossos policiais militares e os nossos policiais civis que estão nas pontas, convivendo com a criminalidade doméstica, que é essa criminalidade que gera, muitas vezes, pânico para a população. E eu posso dizer, com muito orgulho, quero cumprimentar aqui a Coronel Ana Paula, comandante-geral da nossa gloriosa Polícia Militar, quero cumprimentar o meu amigo José Eric, nosso delegado-geral da Polícia Civil, estão ladeados ali pelo Coronel Camargos e pelo meu amigo Benito. Eu insisto que a nossa maneira de contribuir é sendo leal, sendo correto, dando alternativas. Então, eu tenho acompanhado as falas do ministro Lewandowski e reconheço dois aspectos positivos na PEC que foi apresentada. Um,
que é inegável, é a necessidade de conciliação dos nossos bancos de dados, que tem que ser compartilhados realmente. Na medida do possível, Maurílio, a gente tem que compartilhar os dados das nossas corporações, e o interesse de fazer com que todo o Brasil tenha informações oriundas de qualquer estado, por mais distante que seja, né? Até para poder acabar com essa velha história de que muitas vezes o juiz solta porque não tem a informação sobre os antecedentes daquele criminoso que está, por exemplo, sendo objeto de uma audiência de custódia. A gente tem que acabar com isso. Então, até para não ter mais esse tipo de justificativa, que é injustificável, né, é preciso que nós tenhamos essas bases de dados integradas, sim, para que nós possamos evoluir. O Brasil é uma república federativa, nós temos 27 estados, mas a legislação penal é a mesma, vale para todos, e é lamentável que um juiz, nos tempos atuais, ainda solte um criminoso dizendo eu não sabia que ele tinha maus antecedentes. Isso é uma loucura, a gente tem que realmente enfrentar essa questão. O Ministério da Justiça está certo nesse aspecto, como está certo também quando trata dos fundos. Os fundos que prevêem recursos que não poderão ser contingenciados, tanto para a segurança pública quanto para o sistema penitenciário. E aqui eu quero saudar os nossos queridos policiais penais, que têm feito um trabalho belíssimo em todos os estados e também no sistema penitenciário federal. Eles são a primeira instituição que ali convivem com criminosos que, muitas vezes, de dentro dos presídios, tentam comandar o crime organizado. Então, isso daí é um trabalho que tem que ser reconhecido e tem que ser enaltecido. Então, esses dois pontos que eu acabei de mencionar são pontos positivos apresentados na PEC. Mas há outras questões que são realmente, a gente tem que rever, tem que ter um ponto de vista diferente para poder tratar. O ministro Lewandowski não tem a menor dúvida de que, imbuído de absoluta boa-fé, ele cita muitas vezes o Conselho Nacional de Segurança Pública como sendo um órgão a ser ouvido no que diz respeito às chamadas diretrizes gerais do primeiro pilar que é mencionado sempre pelo ministro. Só que esse conselho, governador Caiado, esse Conselho Nacional de Segurança Pública, ele é composto basicamente por ONGs, por fóruns de RIT, que são, na maior parte das vezes, completamente distantes do profissional da segurança. Então, eu defendo, a sociedade civil tem que ser ouvida, sim, é claro que tem que ser ouvida, mas não majoritariamente quando se trata de um tema técnico como é a segurança pública. Sob pena de que a cada mudança de governo federal, sendo um governo de esquerda ou um governo de direita, você mude a composição desses fóruns e prejudique o trabalho constante que está sendo feito pelos profissionais da segurança em cada um dos estados. Então, se for para dar a esse conselho o valor que tem sido dado pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que a gente tem que sempre lembrar que é Ministério da Justiça e da Segurança Pública, né? Se for para dar esse valor tão abrangente às decisões que serão tomadas pelo Ministério, é preciso que se mude a composição desse Conselho de RIT, para que nós tenhamos uma maioria considerável de profissionais da segurança a compor esse conselho. E aí sim, dar voz para aqueles que efetivamente fazem a segurança pública desse país. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, enfim, a todos os profissionais que se dedicam e que muitas vezes dedicam a tal ponto de ser sacrificado, sacrifica a família, sacrifica a saúde e muitas vezes pagam esse preço com a própria vida. E todos nós sabemos que isso é uma verdade. Eu encerro cumprimentando mais uma vez o Partido Progressista por essa iniciativa. Aqui em Brasília, eu tenho participado de vários fóruns que vêm debatendo segurança pública e agora não mais
fóruns que sejam capitaneados tão somente pelas forças de segurança. Recentemente, participei lá no Instituto, no IDP. O senhor também estava lá no IDP, um fórum que foi organizado por um grande escritório de advocacia de São Paulo. Aconteceu, então, essa discussão no IDP. Mais recentemente ainda, um do jornal Metrópolis, outro na CNT, e hoje nós estamos aqui nesse belíssimo fórum organizado pelo Partido Progressista. E eu quero dizer que isso é o que vai fazer a diferença para o nosso país, presidente Ciro Nogueira. Isso vai fazer a diferença. Porque a segurança pública ela tinha que sair realmente dos nossos gabinetes, dos nossos batalhões, das nossas delegacias, e tinha que alcançar essa dimensão maior, que é a discussão por toda a sociedade. Até porque o artigo 144 da Constituição Federal prevê expressamente que segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então, é uma honra imensa participar desse fórum, ter sido convidado para poder falar em nome do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, e é com muita honra que eu agradeço e faço esse elogio ao Partido Progressista. Encerro dizendo que, como uma vez escreveu o Luiz Fernando Veríssimo, o que não nos escandaliza nos define. E todos nós temos que estar escandalizados com as questões pertinentes à segurança pública desse país. E todos nós, cada um dentro da sua atribuição, tem que buscar as soluções para que a gente faça realmente, de todos os estados e do Brasil, um país mais seguro. Bom dia a todos. Derrite, a coisa que eu mais gosto é de debater, tá certo? Eu sei que tem o próximo a falar, mas veja bem, ele alegou o Atlas Intel. O Atlas Intel deu o primeiro lugar para Goiás de segurança pública. Então, baseado na sua tese, Goiás está em primeiro lugar. Segundo lugar, eu fui parlamentar por exatos 24 anos, tá certo? Me desculpa, estão aqui vários deputados. Não precisa de PEC para você ter dados integrados entre as polícias, não. E não precisa de PEC para você não ter o valor contingenciado em orçamento. Então, essa tese de que vai usar PEC para poder integrar dados e que depois vai vincular de que a verba é isso aí, não. Aí, como se diz no interior, debaixo desse angu tem caroço, ou seja, o que eles querem realmente é exatamente o comando das nossas polícias no Estado. E a posição do governador, com todo respeito à parte técnica, vocês são técnicos, mas vocês não podem acima da ordem do governador. Então, a polícia está subordinada àquele que está no comando do Estado. E eu pergunto a você, como é que vai ser o abril vermelho? Em Goiás vai ser verde e amarelo. E os outros estados? Como é que vai ser? Não é verdade? Então, quer dizer, São Paulo vai ser verde e amarelo, Goiás vai ser verde e amarelo. Agora, eu quero saber como é que vai ser nos outros estados. Mesmo que a polícia, tecnicamente, esteja preparada, mas não vai ter ordem para poder cumprir o direito de propriedade do cidadão, a invasão de propriedades, o bloqueio de rodovias e tudo isso. Então, a posição ideológica do governante também é determinante na área da segurança pública, porque nós vimos o avanço do narcotráfico exatamente nos períodos onde o PT teve à frente dos governos federais e dos governos estaduais. Então, esta é uma realidade que pode ser diagnosticada por cada um de nós. Então, eu vejo esses pontos e a minha posição, com todo respeito aí à Associação dos Secretários de Segurança Pública, mas que esta PEC ela é nociva
a segurança pública do Estado de Goiás e que não tem dificuldade nenhuma de eu entregar meus dados, entrego todos os dados. O que eu queria era ter acesso ao COAF, tá certo? Que nunca na vida eu tive acesso, tá certo? Eu queria ter acesso também às plataformas, tá certo? Das áreas de inteligência do governo federal, que eu nunca tive acesso. Agora eu entrego as minhas tranquilamente, sem problema algum. Era esses alguns detalhes que eu queria trazer sobre essas técnicas apresentadas. Governador, discutimos aqui, durante esses 2 dias, vários temas de segurança pública, entre interferências externas no nosso trabalho, atualização das leis, barricadas e domínio de territórios. O Rio de Janeiro é um fenômeno, infelizmente, muito ruim, que a gente está lutando muito contra isso, e trouxemos aqui um alerta para que não deixem seus estados ocorrerem problemas do tipo, que hoje essa integração, infelizmente, também é pelo crime. Falamos sobre guerra informacional, a guerra que tem um delegado, o doutor Fabrício, no Rio, fala que a pior guerra é a do dia seguinte da operação, é a guerra de narrativa, onde temos que discutir narrativas com a imprensa. Nós falamos sobre tecnologia, e a integração faz parte, falar também sobre tecnologia, mas principalmente sobre integração. E a integração não é somente falar, porque é muito bonito falar sobre integração, mas a integração na veia, aquela integração que acontece. Eu tenho 28 anos de serviço de segurança pública, sou oficial da Polícia Militar, oriundo das Forças Especiais, do BOP, do Rio de Janeiro, e ver aqui as suas tropas valorizando o trabalho que o senhor vem fazendo, é um orgulho para todos os policiais militares, para todos os integrantes de segurança pública. Então, eu faço aqui uma pergunta para o senhor. Como o senhor faz na veia, na prática, essa integração dessas forças e a valorização profissional? Porque, no final de tudo, é o homem e a mulher que estão lá na ponta da linha, que estão lá na frente de batalha, defendendo essa sociedade com o risco da própria vida. Inclusive, uma tropa do senhor estava no Rio de Janeiro fazendo operações, tá, junto às nossas tropas especiais, mostrando que a integração acontece, né? Então, os senhores saem lá do estado do senhor e vão até lá nos ajudar e cumprir mandados do estado do senhor, porque, infelizmente, o crime não tem fronteiras e nós também não podemos ter essas fronteiras, temos que estar unidos contra a criminalidade. Eu só tenho a agradecer essa parceria. Pode ter certeza absoluta do carinho que eu tenho pelo Rio de Janeiro, até porque minha formação médica foi lá e durante 14 anos da minha vida eu vivi naquela terra do Rio de Janeiro e sei bem a realidade ali como médico do Getúlio Vargas, do Rocha Faria, do Souza Aguiar, tá certo? Do Miguel Couto, o quanto eu entrei pelas favelas para atendimento das urgências dos casos ali. Então, o que eu tenho que, neste momento, deixar claro é que vocês hoje, vocês do Rio de Janeiro, vocês têm hoje, Murilo, a maior dificuldade do país. Muita gente não sabe disso. Tem como chama? A DPF do Supremo, que cria uma zona livre do crime. Tem uma zona livre no crime, hoje, no Rio de Janeiro. O cidadão em Goiás, para ser graduado, tá certo? Ele tem como mérito ir para essa zona livre no Rio de Janeiro. Nós temos 54 lá em Goiás, do Comando Vermelho, que estão homiziados aí nessa área da região lá específica, eu não sei qual é, tá certo? No Rio de Janeiro, que lá a polícia não pode entrar. Não é verdade, Murilo? Sim, estão fazendo operação, já algumas operações específicas, pela complexidade que é e por conta dessas ADPFs da vida, que inclusive está sendo julgada, será julgada agora à tarde, dando continuidade. E que lá estão construindo hotéis sofisticados para poder absorver esses outros traficantes que vêm, porque lá é uma zona livre. Já pensou você ter uma zona livre do crime, onde dali comanda o crime nos vários estados? E a Polícia Militar fica limitada com a área da inteligência, com todos nós, para que a gente possa atuar sobre esses 54 goianos que estão lá do Comando Vermelho e que nós não podemos botar a mão neles. Então, isso é algo que dificulta enormemente a vida. O Murilo colocou bem, ou seja,
o problema da narrativa. Quer dizer, amanhã, se realmente tem um problema hoje numa operação da polícia lá, meu amigo, o policial ele é crucificado, ele vamos dizer, ele é mutilado, tá certo? Publicamente. E as maiores barbaridades, quando acontecem do outro lado, elas são simplesmente minimizadas, tá certo? Então, teve uma operação no Rio de Janeiro que teve uma vítima civil. E, daí a pouco, no mesmo dia, teve um delegado, tá certo, que eles mataram ele, puseram dentro de um carro e soltaram ele ladeira abaixo. Isso ali não foi sequer comentado o assunto, isso aí foi uma coisa que, não, tudo bem, isso é normal. Então, vejam bem a parcialidade na narrativa do enfrentamento ao crime. Então, isso que eles enfrentam, e para isso eu quero deixar claro, isto aí exige do governador, tá certo? Não dar uma de Pôncio Pilatos lavando as mãos, não. O governador tem que assumir a determinação, tenho que reconhecer que o Cláudio Castro tem tido coragem de denunciar tudo isso publicamente, tá certo? Publicamente, mostrando que vocês estão aprendendo de armamento de grosso calibre hoje, onde nós vimos lá um policial seus lá sendo atirado num helicóptero, atingido na cabeça, tá certo? Por fuzil 762, eles têm calibre .50 e que nós não temos, tá certo? E, de repente, essa situação que ele coloca ali, tá certo? É de ter uma narrativa que cada vez quer destruir as ações policiais e cada vez o narcotráfico é mais afrontoso, com desfile de arma pesada, fazendo rajada de tiro em todos os eventos, e como se isso aí fosse normal. Olha, isso está acontecendo, é porque são vítimas de uma situação de pobreza ou de um problema social. Não tem nada disso. Eles são hoje a terceira maior, hoje, grupo terrorista do mundo, sabia? Os americanos classificaram Comando Vermelho, não, mas o PCC é o terceiro maior hoje no mundo, tá certo? E as restrições que nós estamos tendo da Europa hoje não é por problema ambiental, é porque o Brasil passou a ser o maior alimentador de droga na Europa hoje, ou seja, o maior potencial de repasse de droga para a Europa hoje passou a ser o Brasil, e as restrições que estão vindo para não importar produto brasileiro, como restrições de penalização ao setor da agricultura, é exatamente o avanço do narcotráfico brasileiro sobre os países europeus. Veja esse lado que ele falou. Como é que você pode combater isso? Você tem que estar à frente do policial. O governador, neste momento, ele tem que estar ali com contato direto. O meu ajudante de ordem é obrigado a me informar cada operação que está acontecendo. Ele tem que me informar, eu estou em contato imediatamente com o policial que está à frente. Se necessário for, triplica o policial, o número de policiais. Se necessário for, todas as forças do Estado de Goiás vão ser concentradas naquela ação conjunta ali, e o policial vai receber de mim, no final da operação, o reconhecimento de que ele fez um grande trabalho para o Estado de Goiás e libertou o Estado de Goiás do narcotráfico. É dessa maneira que eu trato a nossa polícia no Estado de Goiás. É dando reverência a eles, expondo a vida, tendo a coragem de enfrentar pessoas muito bem preparadas, também com armamento mais sofisticado, mas que hoje o Estado de Goiás também não perde para nenhum. Eu não tive ainda a condição de comprar .50, mas do resto, a minha polícia está com os calibres todo que precisa ter, com todo o aparato que precisa ter para fazer uma luta de igual para igual. E depois não pode ser narrativa de que são tadinhos e que realmente ali a polícia agiu de uma força a mais do que deveria ter agido, no entanto, que está enfrentando pessoas, todas elas armadas com armas desse calibre que nós estamos vendo aí. Agora, eu não vi ninguém fazer mobilização pelo delegado policial que estava naquela aeronave que foi atirado na cabeça, tá certo? Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Então, é encarar isso e, olha, gente, a resposta de quem não tem coragem de encarar é uma bobagem. Eu fui eleito no segundo turno, eu fui eleito no primeiro turno, na minha reeleição, que a dona de casa ia para a feira, a outra ia para ponte de ônibus e falava, não, eu agora aqui em Goiás, ninguém toma meu celular, eu vou para a feira, eu vou para isso, vou para aquilo. Então, é o cidadão simples que hoje está sendo escravizado, tá certo? Porque as pessoas mais ricas
ainda tem hoje um jeito de poder sobreviver. Agora, é o pobre coitado que mora na Rocinha, no Borel, no Morro do Alemão, na região do entorno de Brasília, em região com outros estados, é que estão sendo penalizados neste momento. A segurança pública para dar garantia a essas pessoas. Se o governante está acovardado, imagina o pobre coitado do cidadão que está lá, se ele vai enfrentar o narcotráfico. Ah, ele é um cidadão simples, não é um comerciante. Ele vai fazer o quê? Não, por que você não denuncia? Doutor, eu vou denunciar por você matar meu filho. Então, gente, se a autoridade não tem coragem de assumir o processo, nós não vamos ter a capacidade de controlar a criminalidade no Brasil. E a autoridade é feita para isso. Ah, mas você vai sair daqui 2 anos, aí você vai ficar sem proteção amanhã e você amanhã vai poder morrer. Mas então não seja candidato a governador, ué. Pronto, paciência. Mas se você sabe o que você tem que fazer, assuma a sua posição, tenha coragem de assumi-la. Agora, se não tem, então abre mão do negócio e vai mexer com outra coisa. Certo? Essa é a função. Ou seja, lá em Goiás, a ordem do governador é essa: bandido não se cria. O pessoal sabe que, para enfrentar minha tropa, ele sabe o risco que ele vai correr. Então, é melhor procurar outro serviço, botar o juízo na cabeça e ir embora trabalhar, do que ficar com bandidagem lá dentro. Então, assim que eu entendo, e não vejo outra maneira de nós botarmos regra e suporte para uma polícia que hoje, quando entra, ele já entra hoje criminalizado. Independente do resultado, ele já entra criminalizado. É o que ele falou da narrativa. Obrigado, isso, comandante, demonstra muito a força do nosso governador, hoje, como o senhor falou, Cláudio Castro. Ele vem incentivando e se colocando à frente das polícias, colocando as narrativas, essa luta que é das narrativas. Realmente, hoje o piloto policial ele ainda está sob coma induzido, com esse disparo que, infelizmente, pegou na sua cabeça, mas a Polícia Civil está fazendo várias investigações. A Secretaria de Segurança nunca trabalhou tanto no Rio de Janeiro, recorde de apreensões de fuzis, recorde de prisões, mas, infelizmente, não é só isso. São outras instituições que também precisam entrar nessa guerra. Os policiais, às vezes, se encontram e se sentem sozinhos no fronte, não por falta de apoio dos nossos governantes, mas das legislações que os assolam. Tivemos aqui palestras de juízes falando das dificuldades também de legislar e o medo do policial ter hoje ao enfrentar a criminalidade. Hoje nós somos impostos pela DPF de colocar câmeras em todos os nossos policiais, inclusive nas forças especiais. Então, essa fragilidade, parece que eles estão querendo tolir devagarzinho, né, as nossas ações, mas pode ter certeza que o Rio de Janeiro não vai parar. E o seu exemplo, senhor, no estado de Goiás, é um exemplo para todo o Brasil, e essa integração vai se fortalecer cada vez mais. Derrite. Bom, eu queria só pegar um gancho na fala do governador. Em São Paulo, a gente vive um momento que explica muito a fala aqui do governador Caiado, porque as polícias de São Paulo, a Polícia Militar especificamente, ela existe há 193 anos. Mas com a proposta do então candidato Tarcísio de Freitas, falando do combate ao crime organizado, escrevendo no plano de governo, na área de segurança pública, que teria ênfase, que seria a prioridade, teve uma mudança de comportamento das tropas. Nós tivemos grandes operações na Baixada Santista, né? Ontem falamos sobre isso, desmobilizamos 27 barricadas, num processo que o crime organizado estava tentando criar um território paralelo. Isso ocasionou 3,5 toneladas de apreensão de drogas, mais de 120 armas apreendidas, 1.700 presos, 474 procurados em 40 dias de operação. E denúncias em cortes internacionais que tratam direitos humanos contra mim, contra o governador, porque aconteceram, infelizmente, por opção dos criminosos, salvo o maior juízo, acho que 85 confrontos, que os criminosos faleceram, tivemos a morte de um policial, mas tivemos um emprego, a retomada do emprego de um batalhão que, historicamente, foi criado, inclusive, né, na década de 70, para combater uma guerra que era rural e se tornou uma guerra urbana, que foi a Rota, o emprego da Rota, e nós temos aqui o Cora Nunes, um membro do BOPE, caveira do BOPE, e a Rota, junto com o COI, eles atuaram de maneira estratégica, usando inteligência, capturando as maiores lideranças do PCC daquela região. E a pergunta que eu quero fazer para o senhor, até porque eu tive o privilégio de ir lá conhecer a querida Rotan, e fiquei lisonjeado com o tratamento, a deferência que eles tiveram comigo lá, porque a Rotan se inspirou na Rota para iniciar o patrulhamento tático, né?
Eu queria que o senhor explicasse, primeiro, o papel importante da Rotan no combate ao crime organizado no estado de Goiás e como a população enxerga essa tropa de elite no estado de Goiás, como é o reconhecimento da população acerca dessa unidade especializada. Verdade, Derrite. É impressionante, gente, vocês verem quando a Rotan passa pela região do entorno, pela região da capital em Goiânia, e tem todo um ritual pela manhã, onde eles saem todos ali juntos, também todos os plantões deles, revisando ali de 8 em 8 horas, aquele combate direto. Vocês veem o quanto a população os aplaude. A Rotan, como ele colocou muito bem, ela vem dentro do espírito da rota que foi criado por vocês em São Paulo, e lá um coronel de Goiás foi lá buscar essa experiência e implantou. Está aqui o meu secretário de Segurança Pública, tá certo? O coronel Brum, ele comandou a Rotan durante muitos anos. Então, são pessoas que vêm dentro desse trabalho, é um pelotão altamente sofisticado em termos de tecnologias e de preparo também, e, junto a isso, são pessoas também que emergem de lá, tá certo? Como sendo orientadores dos meus comandos em outras regiões do estado de Goiás. Além de ser uma tropa que ela tem uma importância ímpar diante aos outros batalhões, mas hoje o que eu estou tentando trabalhar é para que a minha CPE, que é a nossa Polícia Especial, que é o Comando de Operações de Divisas, que o Batalhão Rural de Goiás, que todos eles cheguem neste patamar da Rotan, para que eu tenha esses especialistas em cada uma dessas áreas no estado de Goiás, tá certo? E que seja, tanto também do BOP, de todos eles, cada vez mais alimentados com informações, com cursos, e o avanço que nós fizemos foi na área da inteligência. Eu estava comentando, antes de entrar aqui, que nós hoje temos um jovem brasileiro, paulista, tá certo? Que vendeu lá uma inovação dele na área de inteligência artificial na Califórnia por uma fábula de dinheiro, e veio para o Brasil, chegou em Goiás e disse: governador, eu só quero fazer uma plataforma global, só quero que o senhor me dê a oportunidade de trabalhar junto à sua polícia. Esse jovem está há 3 meses, senador Moro, prazer enorme, Moro, ele está há 3 meses, Derrite, trabalhando em Goiás. Veja bem, um cara é riquíssimo, tá certo? O cara entra dentro da caminhonete da polícia, da perua da polícia, para testar o sistema de inteligência artificial que está criando no entorno de Brasília. Nós estamos cercando toda essa área do entorno de Brasília, desenvolvendo um software próprio dentro das características dos crimes praticados aqui na região. Isso aí está dando um avanço enorme para nós hoje, com aquilo que é a identificação do criminoso, mas daí até que a caminhonete chegue com o policial, que a patrulha chegue com o policial, ele já andou, já saiu da área. Então, nesse mesmo momento que starta a caminhonete, já starta um drone que sai no acompanhamento fazendo com que o policial tenha como continuar a perseguição desse criminoso que está sendo detectado pelas câmaras de inteligência. Então, não adianta só você identificar, você tem que saber como é que você vai continuar seguindo esse crime. Então, são detalhes, por exemplo, cidadão, olha, eu lembro que o capacete era vermelho. Então, quer dizer, ele está cada vez mais sofisticando essa plataforma dele, esse software dele, para, então, quem passou de capacete vermelho nesse período aqui? Não, a última letra, o último número da placa vamos dizer, era 13. Aí bota em cima lá para ver onde é que está exatamente aquela moto. Você entendeu? Então, quer dizer, tudo isso é uma coisa que eles, sem dúvida nenhuma, eles são capazes de, com a inteligência artificial acoplada à parte operacional, os resultados são muito fortes hoje e nós estamos dando conta de fazer essa inibição dessas ações. Tanto é que nós nunca tivemos assalto a banco, nunca tivemos assalto a carro forte, nunca tivemos invasão de propriedade,
nós não temos também novo cangaço, não temos sequestro, e agora no Abril Vermelho é mais um Abril Verde e Amarelo nosso, é mais um desafio que nós vamos enfrentá-lo, como você vai enfrentar em São Paulo, e eu vou enfrentar em Goiás, ele vai enfrentar no Rio, com menor presença de ação, mas também motivada por uma conivência do governo em empolgar ou apoiar essas marchas que só têm um objetivo, que é desestabilizar e levar insegurança ao campo brasileiro. Então, nessa pegada, a sociedade ela muda muito rápido, né, governador? A criminalidade também muda muito rápido. Então, nós também temos que nos atualizar cada vez mais numa velocidade tão rápida quanto eles. O senhor citou o exemplo que o senhor está colocando em prática em Goiás, né, sobre inteligência artificial, sobre tecnologia. E aí, Sandro, aqui não é uma corrida que os estados estão disputando um com o outro. Ao contrário, estamos correndo juntos. Como que o Conselho de Secretários, Sandro, que você preside, pode pegar boas práticas, que nem Goiás colocou aqui, e compartilhar com outros estados de uma maneira mais veloz, menos burocrática e mais eficiente, para que todas as polícias possam corroborar e compartilhar melhores informações e tecnologias? Maurílio, primeiro deixa eu fazer uma referência aqui ao meu querido amigo Vitor César, que é o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que tem acompanhado o trabalho do Vitor, junto com você e tantos outros colegas que são verdadeiros operadores da segurança pública. E, realmente, a situação do Rio de Janeiro é uma situação que merece a atenção de todos nós, porque ela envolve decisões, conforme foi mencionado aqui, que são decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes tem que ser rediscutidas, isso tem que ser tratado com muita transparência, e eu acho que o Congresso Nacional tem que se debruçar sobre isso, e é muito bom que esse fórum esteja acontecendo aqui por iniciativa do Partido Progressista. Então, feito esse registro, eu quero dizer que o papel do CONCESP realmente é buscar boas práticas, independentemente de onde elas venham, e o que a gente sente é, de maneira geral, um grande alinhamento entre todas as pastas, entre todas as secretarias de segurança pública. Há, por óbvio, diferenças, porque a realidade dos estados é muito diferente. Brasil, um país desse tamanho, um país continental, onde tem, né, a região central aqui, onde nós estamos, tem os estados de fronteira, tem os estados da região sudeste, cada qual com uma região, são regiões diferentes e realidades muito diferentes. Tem uma imensa região amazônica que tem as suas peculiaridades, mas há maneiras de se discutir segurança e trazer boas práticas que sejam úteis em todos esses estados. O uso de tecnologia, por exemplo, isso aí é fundamental, acho que todos os estados têm se debruçado sobre isso, até porque não há nenhum estado que não lamente ter um efetivo menor do que gostaria de ter, um efetivo das nossas instituições policiais. Então, para suprir isso, é preciso o uso de tecnologia, sobretudo câmeras com reconhecimento facial, acho que isso, né, aí uma questão enseja a outra. Não adianta você ter as câmeras com reconhecimento facial sem ter os bancos de dados integrados, senão você não consegue identificar quem é aquela pessoa cuja imagem a câmera captou. Então, assim, é uma série de questões que vêm sendo tratadas lá e muita coisa a respeito de legislação infraconstitucional. Eu concordo que hoje as mudanças infraconstitucionais talvez sejam mais importantes, mais emergenciais do que qualquer PEC, qualquer proposta de emenda constitucional, quando você tem que discutir a questão, por exemplo, das audiências de custódia, da progressão de regime de penas. Hoje a gente tem uma realidade que tem que ser discutida. Fala-se muito em superpopulação carcerária. Então, que se criem mais vagas nos presídios. Ah, mas antes criar vaga de escola do que de presídio. Também acho. Só que tem que fazer as duas coisas. Você não tem tempo para esperar umas próximas gerações que vão vir educadas pelas escolas, como se não houvesse um problema emergencial que é solucionar a questão dos presídios, uma vez que
Tem muitos juízes que estão usando a audiência de custódia como subterfúgio para poder liberar criminosos reincidentes, dizendo que os presídios estão superlotados. Então, que se criem novas vagas. A gente tem que enfrentar essa realidade, né? E o preso também deveria trabalhar para poder ajudar a subsidiar os custos que são muito elevados com cada preso que a gente tem, tanto nos sistemas estaduais e, sobretudo, no sistema penitenciário federal, né? Hoje, falar que o trabalho não pode haver pena de trabalho forçado, a verdade é que o preso quer trabalhar. O preso que está preso, ele quer trabalhar, até porque tem a remissão da pena, diminui, né, para cada 3 dias trabalhados é um dia menos da pena. Então, o preso também quer trabalhar. O Estado é que fica com essa conversa de que não se pode, porque não pode haver trabalho forçado. Eu acho que nós estamos tratando disso aí, está muito distante da nossa realidade, né? Eu acho que a gente também tem que cuidar, e o CONCESP também tem esse condão, de tratar a segurança pública de maneira institucional. É preciso que nós respeitemos as nossas instituições, porque cada um desses membros de instituição tem aí mais de 20 anos de carreira, carregando ali a força da instituição, os ensinamentos da instituição, e aí você faz com que a instituição passe a não mais depender da figura do homem forte, né, da figura daquele que de repente, por exemplo, o governador Caiado, ele ressalta muito que gosta desse tema. E é uma verdade, ele gosta desse tema. Mas nem todos os governadores de Goiás vão gostar desse tema. Nem todos os governadores do Distrito Federal vão gostar desse tema. Nem todos os governadores do Rio de Janeiro vão gostar desse tema. Se eu tenho instituições fortalecidas, independentemente de termos governos que gostam ou não gostam desse tema, de ter governo de direita e de esquerda, a gente tem as forças de segurança fortalecidas e fazendo o seu trabalho institucional. Eu defendo muito isso. Eu acho que o fato de eu ter sido, por muitos anos, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, me fez também ver esse lado, que é o lado do servidor, que tem amor pela camisa, tem amor pelas atribuições que ele, no dia a dia, se dedica a executar, né? E eu acho que o CONCESP também, com essas ideias, que são ideias que se aplicam no Brasil como um todo, ele fortalece as nossas instituições como tem que ser realmente fortalecidas. Então, o CONCESP tem um papel importantíssimo e tem que ser bem aproveitado. Agora mesmo nós aprovamos uma resolução onde todos nós, Derrite participou muito dessas discussões, estabelecemos que nós vamos passar a contabilizar de igual maneira nos 27 estados os chamados crimes violentos letais intencionais. São 10 tipos penais, entre eles homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, feminicídio, né? São 10 tipos penais que nós nos comprometemos, através do CONCESP, a contabilizar de igual maneira, padronizar os dados, para que nós, da segurança pública, possamos fornecer esses dados que são reais, dados que são honestos, que independem de interpretação e que vão ser expostos de maneira uniforme pelos 27 estados da federação. Isso é um grande avanço e eu acho que o CONCESP se presta a esse papel. Governador, para finalizar aqui, indo para o final do nosso debate, eu queria perguntar para o senhor como o senhor vê o tema segurança pública, a preponderância desse tema na discussão na próxima eleição, não só presidencial, mas nos governos estaduais, haja vista que nós tivemos o atual presidente da República em uma declaração recente, não tão distante, falando que, olha, só vai roubar para comprar uma cervejinha, e a diferença de estados, e a diferença que existe, né, de interpretação do que é o crime, de como encarar, defender a população entre esquerda e direita. Eles são mais românticos, eles acham que o bandido é um coitadinho vítima da sociedade. Nós defendemos a tolerância zero no combate ao crime. Eu queria entender do senhor qual vai ser o papel, a preponderância desse tema de segurança pública na próxima eleição, principalmente presidencial. Eu acredito que vai ser dominante o debate da segurança pública. Acho que 2 pilares aí vão definir o rumo da eleição de 2026. Segurança pública e economia. Tá? Quer dizer, você viu a fala do presidente, que há pouco tempo dizia, olha, não sei por que tem uma agressão com um jovem que roubou um telefone celular. E, daí a pouco, agora ele fala que não pode admitir, tá certo, a república dos ladrões de celular. Então, tem que saber o que é que pensa em termos de segurança pública. Tá certo? Não é possível ter
posições sejam tão distantes uma da outra, tão antagônicas uma da outra. Então, quer dizer, o que nós temos visto é a falta, é a ausência completa da presença do governo federal em poder atuar na segurança pública no país. Esse é claro, isso não tem mais ou menos, isso aí é evidente para a população, tá certo? Que é um assunto que realmente constrange o governo, ele não gosta de tratar desse assunto, ele é complacente com esse assunto. Essa é uma realidade clara para o país, em primeiro lugar. Em segundo lugar, deixar também muito evidente de que hoje, esta situação toda, ela, com esse colapso na área da economia também, com taxas de juros altíssimas, tá certo? Vocês têm que entender que aí vem a perspectiva de ter hoje renda. Eu ouvi de um senador, tá certo, do estado de Rondônia, certo? Do estado de Rondônia, em que ele encontrou uma senhora que trabalhou com a família dele há muito tempo. E aí, olha, que coisa boa, a senhora está tão bem de saúde, ótimo, não sei o quê, como é que vai, a senhora está bem? Eu estou agora, graças a Deus, eu estou ótimo, eu agora estou sendo sustentada pelo meu filho, pelo meu neto. Olha, que coisa boa e tal. E aí, o neto da senhora trabalha em quê? Agora ele trabalha na facção. Trabalha na facção. Quer dizer, tem um salário alto lá, tem uma participação alta. Vocês veem como isso vai cada vez mais deteriorando no tecido social do nosso país, tá certo? Então, isto aí, quando você tem um governo que chega a taxa de juros desse patamar, uma economia sem nenhuma perspectiva do cidadão ter o retorno que investe, todo mundo inquieto, com posições dúbias, uma hora aumenta a taxa de juros, outra hora manda o cidadão tomar dinheiro emprestado, com crédito consignado, com garantia do FGTS, com taxa de 50% no banco. Então, quer dizer, veja bem, eu acho que esses dois setores eles vão politizar. E antes de terminar, o senador Ciro havia falado que ele foi, não sei se o autor ou o relator da matéria sobre dados de DNA, tá certo? Banco de dados de DNA. Proporcionalmente, Derrite, você sabe que proporcional, em número vocês estão na frente, tá certo? Mas proporcionalmente, né, Goiás hoje tem o maior número de dados também de DNA coletado, que tem auxiliado muito a nossa parte de inteligência também, trabalhando junto com ele e com a nossa Polícia Civil, que tem tido uma atuação ímpar aí no nosso estado de Goiás. Então, aos bombeiros militares, meus cumprimentos, à Polícia Penal, à Polícia Científica, à Polícia Civil e à nossa Polícia Militar. Meu muito obrigado ao senador Ciro, ao deputado Covatti, e nos ter me dado a oportunidade de conversar com vocês. Isso aí já vai servir de motivo de eu dizer ao presidente da União Brasil, olha aí, o PP já deu deu o primeiro sinal do tema de 2026 de promover esse grande evento. Senador Moro, muito obrigado aí, um abração para você também. Um abraço.